para dúvidas gerais de uma mentoria que pode ser técnica, apesar que a gente já acabou falando um pouco sobre, acabou virando um pouco meio que natural, mas quem tiver interesse de perguntar, levantem as mãozinhas para entrar numa ordem de uma fila, tá? Mas lembrando, não fiquem chateados se eu não conseguir responder todas as mãozinhas, porque eu não quero ninguém dormindo 11 horas da noite, e eu também quero sempre poder dormir cedo e curtir meus 4 filhos, que eles têm que ter pai também, não o dia inteiro apenas na frente do computador. Mas, mas é isso aí, galera. Então eu vou começar aqui com o Silmar Sanches. Fala aí, doutor. Boa noite, Wesley. Fala que eu te escuto. É, tá joia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer. É, eu sou aluno da Full Cycle 3.0. Rasgar um pouquinho de seda aí, cara. Segura aí que eu vou fazer Pode isso. rasgar, recomende pra galera aí, fica à vontade, tá? Nessa parte eu não ligo, não. Fica tranquilo. E aí eu fiz a opção de fazer a pós-graduação em Go, né? É, cara, já tentei várias vezes aprender outra linguagem. Eu sou programador C Sharp há 20 anos. Antes disso, trabalhei com Delphi. E assim, nunca consegui. Já tentei Java, tentei outras coisas, mas, cara, sempre parava no meio do caminho. Eu falava, pô, o que o cara tá me ensinando ali, eu faço muito melhor no C Sharp. Então, assim, não justificava para mim um novo aprendizado. Quando eu comecei a pós-graduação, cara, foi uma mudança assim de mindset muito grande. E hoje ver uma aplicação que eu nem terminei ainda, tô nos últimos laboratórios ainda, né? No terceiro laboratório para finalizar, tenho até abril, mas já tenho um programa entregue, já tenho uma integração de meios de pagamento entregue, e rodando um recurso extremamente baixo, gerando muita economia para o cliente, tudo mais. E então, assim, a satisfação, né, que eu senti em conseguir fazer de uma forma simples, em conseguir aprender a linguagem do jeito que eu queria, aprofundado, sabendo como funciona o garbage collector, como funciona toda aquela parte. Cara, você não vê isso em curso A nenhum. parte internos do curso vale muito a pena, né? Não só ensinar Sim, a linguagem, sim, mas como é que ela funciona por baixo do pano. Eu acho que isso falta sim. muito realmente em cursos. E aí, cara, eu já te digo uma coisa, isso te credencia aí para outras linguagens, outras pós-graduações que você resolver lançar aí. Estou participando porque é muito legal. Na minha área, eu trabalho com meios de pagamentos, né? Todos os meios de pagamento, sou especialista em transação presencial com cartão, ISO 8583, aquelas coisas, mas hoje é uma diversificada. Para a minha área, a performance e, e, e estabilidade do sistema é muito. Porque assim, caiu, né? Até o pod subir novamente, a gente tem um problema sério. Mas aí, já estou reescrevendo algumas coisas que eu tenho em C Sharp para Go, estou indo devagar porque quero aprender profundamente para fazer da melhor maneira possível, né? E aí surgiu uma dúvida, né? No C Sharp, a minha aplicação ela se comunica com sockets, né? E em uma das nossas desses eventos que você faz aqui, você salientou muito a questão do gRPC, né? E aí, cara, eu fui no chat GPT e ele falou para mim que não é igual ao que você falou. Falou, cara, o Wesley tá te mentindo, o gRPC não é escalável, tal. E aí, ô Wesley, eu falei, bom, eu vou perguntar para quem já trabalhou e para quem já tem experiência, né? Porque eu sei que se eu fizer via socket, eu vou ter o mesmo que eu tinha no passado, mas a gente tem muito problema com socket também. Trabalhar com socket é mais complexo, né? Então, as opções são REST, que a gente sabe que funciona, mas é uma coisa que é assim, pelo o que a gente aprendeu, é mais pesado para a máquina, vai consumir mais recursos, etc. Então, a questão é o gRPC. No REST, eu sei que cada requisição ela nasce do zero. Então, quando o pod A vai chamar o pod B, ele vai fechar a conexão naquele momento, né? É E no stateless, gRPC, acabou. É stateless, acabou, né? Abriu e fechou uma conexão, isso, acabou. isso, isso.
E no gRPC, pelo que eu entendi, né, e aí é por isso a minha dúvida, ele mantém a conexão persistente. Aí a minha dúvida é a Depende. seguinte, depende. Porque a minha dúvida principal é o seguinte, eu tenho um servidor aqui, né, tem 3 pods, e aqui eu tenho 5 respondendo, né, as requisições. Um servidor desse lado está conectado em um desses pods aqui, e esse pod cai. O que vai acontecer? Eu tenho que tratar isso no código, né, para ele fazer uma reconexão, ou ele faz assim que vier a próxima requisição, né, se vai ser automático. Em questão de performance, eu acho que você já vai me dar a resposta, mas aí, em caso Então vamos lá, dessa questão da são reconexão. duas perguntas, deixa eu tentar responder. Bom, vamos lá. A gente tem que entender o que é mais performático. Eu acredito se você pensar, fazer uma conexão via sockets, via gRPC, o que vai ser mais performático? Socket, cara. Porque você Sim. tem dado puro na rede. Você está mandando um dado e eu posso mandar um oi via socket e acabou, entendeu? Esse é o Uhum. grande ponto. Tudo que é aberto, você manda e o outro lado recebe. O problema é o nível de complexidade, padronização e etc, etc, etc. Qual é a vantagem e o nível de performance do gRPC? O gRPC é extremamente performático, tá? Extremamente performático, partindo do princípio do quê? Que você vai transacionar os dados em binário, você vai utilizar HTTP2 e esses dados binários eles vão utilizar protocol buffers, que é algo muito, muito pequeno. Logo, você trafega menos dados na rede, a serialização é mais rápida, porque você vai estar serializando em binário, muito diferente de você fazer uma serialização e de serialização em JSON. Essa é uma coisa do Uhum. gRPC que ajuda. A outra coisa é a parte de como você se comunica, porque o gRPC possui strings. Então eu posso bater uma chamada e receber um resultado, ou eu posso mandar uma chamada e ficar recebendo esse resultado aos poucos no formato de string, ou eu posso mandar esses dados no formato de string e receber uma única requisição de volta, ou eu posso ficar mandando dados em stream e ficar recebendo os dados em stream simultaneamente, tá? Então, isso sim gera uma performance gigante, você tem que entender aí o caso de uso que você quer trabalhar. Então, primeira coisa é o seguinte, gRPC mantém conexão persistente? Não necessariamente. Depende da forma de como você está mandando essas informações, tá? Então, isso é claro. gRPC é performático? Com certeza, só para você saber, ter uma conta, se eu não me engano, acho que 70% de todas as requisições que acontecem por baixo do Google Cloud, do GCP, são todas via gRPC. Tá? Hoje em dia, de protocolos de comunicação, gRPC é um dos protocolos mais sólidos. Por quê? Porque ele é rápido, ele é barato, ele mantém um padrão, né? Você tem assinatura e as coisas elas acabam funcionando muito bem. Eu puxo muito o saco no RPC porque ele realmente é rápido, ele realmente é muito bom. Obviamente, né, se eu chegar direto no socket e mandar um oi, eu vou chegar mais rápido do outro lado. E daí, se você fizer essa comparação pau a pau, ninguém vai ganhar. Na realidade, é isso. Você está mandando um oi, o outro cara vai receber um oi e acabou. Sobre o problema de conexão e desconexão, aí vai depender de como você está trabalhando com o gRPC. Se você está trabalhando com ele no formato de streams, onde ele fica mantendo uma conexão persistente, mandando e recebendo dados, e esse outro cara cair e você tem que fazer uma reconexão, aí você vai ter que fazer um tratamento. O problema desse tratamento é que você vai ter que usar uma outra técnica para isso. Por quê? Porque esse pod que caiu, talvez ele nunca volte. Entende o que eu estou dizendo? Esse pod que Uhum. caiu, talvez ele nunca volte. E tem o pior. E quando entrar um novo pod? Quando que eu sei que eu vou me conectar com o outro? Você entendeu qual que é o negócio? Sim, sim. Então, Porque. existe uma parada, tá? Que é chamado de consistent hashing. Você já ouviu falar? Não, vou pesquisar a respeito. O cons... É mais ou menos como o DynamoDB, o Cassandra, esses caras funcionam. Vocês já ouviram falar no anel de consistent hashing? Vocês já ouviram falar no anel circular? Eu não. Cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas
Você está tendo esse problema porque você não conhece esse conceito. Por isso que eu estou dizendo, galera, conceito é tudo, tá? E isso, só para vocês saberem, foi mostrado num lab do MBA, tá? Deixa eu tentar achar ele aqui, eu vou tentar mostrar rapidinho para vocês, tá? Porque eu acho que esse é um assunto que vale a pena todo mundo saber, para quem nunca ouviu falar, mas eu tenho que procurar se eu tenho isso aqui fácil. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Porque nele eu acabo falando do DynamoDB, e na hora que eu falo do DynamoDB, eu acabo explicando por cima isso. Pera aí. Deixa eu compartilhar rapidinho aqui. Deixa eu compartilhar. Isso vale a pena compartilhar, galera. Já que estamos aqui. Tá aqui. Estão vendo aqui minha tela, né? Deixa eu só achar aqui. Aqui foi onde a gente fez um system design com todas as contas da Netflix, notação científica para fazer cálculo de plano de capacidade, entidades. Aí como é que ficou o system design. Daí dei um deep dive no DynamoDB, falei no ciclo estrutura de dados, itens, chaves de partições. Eu sei que eu falei de alguma coisa. Tá aqui, ó. A consistent hashing rings, tá? O que acontece é o seguinte. Imagina que aqui é um círculo e aqui eu tenho números de 0 a 100, por exemplo. Beleza? Uhum. Então o que acontece é o seguinte. Aí eu tenho o Node 1, Node 2. Imagina que você tem o seu pod 1, pod 2, pod 3, pod 4 e assim vai. Beleza? O que acontece? Quando você sobe um novo pod, você registra esse pod num ring, em algum lugar. E o que acontece? Quando você vai registrar esse pod, você vai fazer o quê? Você vai gerar um hash dele, certo? Nesse caso aqui, eu estou usando o partition key por conta que é o DynamoDB. Mas imagina que eu pego o seu pod ou aquele seu serviço e gero um hash dele e ele gera um hash, por exemplo, 26, tá? Então a gente vai pegar esse relógio aqui e vai olhar e vai falar o seguinte: olha aqui, o número 26 está na onde? Ele está entre o 25 e o 30. Aqui está meio bem mal calculado aqui o meu coisa. O 26 está aqui entre o 25 e 30 e o Node 3 está aqui, então beleza. Esse cara aqui eu vou abrir conexão com esse pod específico aqui. Aí o que acontece? Imagina que eu vou botar um outro node agora aqui no meio. Vai entrar uma nova conexão, eu vou gerar o hash desse cara e vou falar, o hash dele agora é 45. Beleza. Então, quem que está entre o 40 e 50? O Node 5. Beleza, eu vou abrir conexão com esse cara aqui. O que isso vai fazer, galera? Isso aqui vai fazer rebalanceamento da sua aplicação o tempo inteiro. Por quê? Porque toda vez que eu quiser fazer uma conexão persistente com um cara ou outro e um cara cair, eu tenho que saber quem vai ser o outro cara que eu vou me conectar para eu continuar a partir dali. Tá? O problema é que, imagina, se toda vez que cai uma conexão, todo mundo se conecta no pod 3. E eu tenho 10 pods e todo mundo vai cair no pod 3. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar e vai fazer esse serviço cair. Quando você tem um consistent hashing rings dessa forma, toda vez que você vai abrir uma conexão, você vai falar, get o próximo cara que eu tenho que me conectar. Aí você abre a conexão com o próximo e esse próximo está balanceado pelo esse ring de consistent hashing. Galera, é difícil explicar isso em 2 minutos que nem eu estou falando, tá? Mas vale a pena vocês estudarem sobre esse assunto, tá? Para resolver problemas como esse. Entendeu? Porque essa é uma forma de balanceamento. Quando você tem muitos sistemas com conexões persistentes, sistemas que entram workers, saem workers, e você não quer sobrecarregar algum cara, o que você vai fazer? Você tem que conseguir ir para o cara mais próximo e tem menos loading em cima dele. E isso a parte de consistent hashing você vai resolver. No seu caso, Silmar, o que acontece é o seguinte: você vai fazer a conexão com o cara caiu, você vai retentar a conexão. Não conseguiu, você vai ter que ir para o próximo
que está liberado para você e você vai ter que partir da onde você parou. Isso vai acontecer com qualquer tecnologia. O que você pode fazer no caso do gRPC é fazer chamada unária. Abriu, recebeu e acabou. Como se fosse uma chamada REST. Vai ser mais rápido que o REST. Mas você não vai aproveitar o stream que o gRPC tem. Então, se você quiser aproveitar o stream do gRPC e usar isso para ir processando e mantendo essa conexão mais persistente, você pode fazer isso no momento que caiu, você vai ter que ter o controle aonde parou, você tenta a reconexão, não conseguiu reconectar, pega no ring, qual que é o próximo cara que está disponível para você se conectar. Aí você vai lá nesse ring, se conecta e estabelece a conexão. Eu não sei se fez sentido o que eu acabei de falar para você. Não fez Eu sim. compliquei mais a sua cabeça. Eu não sei se eu Não, não. compliquei ou acabei ferrando mais a cabeça dos outros, mas. Não, não. Eu começo com conexão na área e não tenho problema. Aí, quando eu quiser aumentar um pouco a performance, eu preciso necessariamente trabalhar com esse hash. Mas, Wesley, o Kubernetes faz isso automático, não faz? Depende muito do que é fazer isso automático, tá? Você está dizendo é que o Kubernetes ele tem o service, você sempre vai se conectar no service e esse service ele vai distribuir os pods para fazer o seu Isso. autoscaling e tudo mais. Sim, ele vai fazer isso. O grande problema é que o Kubernetes em si, tá? Ele sempre vai trabalhar de uma forma. Ele vai ter estratégias de fazer o apontamento para qual serviço que, em tese, ele vai mandar. Ou ele vai fazer um round robin ou coisas desse tipo. Mas fazer isso é diferente de necessariamente você escolher o melhor cara naquele momento que tem aquele dado daquela informação que você tá? Então, o que você pode fazer é, você pode criar diversos services, ou você pode criar diversos pods, ou você pode criar até um stateful set para tentar manter registrado, tá? Qual é o ponto de parada de cada pod naquele momento, porque se você tem um stateful set, você consegue manter persistência de dados. Cara, na realidade, tem milhares de formas de fazer. O fato é que você está abrindo uma conexão com o service e você não sabe mais para que pod você está caindo e todo esse negócio é stateless. Então, você tem opções de tentar trabalhar com múltiplos services, trabalhar com stateful set. Você tem a opção de chamar o service diretamente. O que você pode fazer também é trabalhar com computação correta para o serviço correto. Então, você cria pools de máquinas específicas para aquele tipo de processamento. Aí você pega aquele serviço baseado em afinidade e joga esse serviço por afinidade naquele pool de máquinas que vai conseguir te ajudar. Cara, é que tem muita opção, teria que realmente olhar. Mas o fato é, caiu uma conexão, você vai retentar, se não retentou, você vai ter que reestabelecer. Mas faz um benchmark, faz chamada unária, faz e recebe, faz e recebe, faz e recebe, e faz um benchmark com string e vê o quão rápido tá dando essa diferença. Se a diferença não for tão grande, é melhor você fazer retry chamada unária e não trabalhar com string. Vai depender muito realmente da sua aplicação. Faz benchmark. Eventualmente, com a velocidade do gRPC, chamadas unárias já vão resolver seu problema e você não vai ter que ficar se matando com reconexão. Assim, não é um problema simples de resolver, tem várias formas, teria que testar e ter dados aí, tá? Mas Beleza. espero que eu tenha, pelo menos, gerado um monte de coisa que eu falei, algum insight. E, galera, se vocês nunca ouviram falar em Consistent Rings, Hashing Rings, deem uma estudada a isso. Inclusive, isso vai cair em qualquer entrevista de System Design que vocês forem falar, porque esse problema é um problema grave, principalmente quando a gente está falando com banco de dados, particionamento. O Kafka trabalha muito, né? Não necessariamente nessa pegada, mas se você pegar a maioria dos bancos de dados NewSQL agora, principalmente, você vai ver que isso é o que mais acontece para os gerenciamentos. Beleza? E agora, Obrigado, doutor. para o nosso amigo Henrique, ele estava com a mão levantada. Fala aí, Henrique Brits, é isso? Ou ele nos abandonou? Bom, se ele nos abandonou, eu vou pro Wellison. Wellison, liga a câmera, cara. Opa!
Boa noite, Wesley. Fala aí, cara, Apareceu? beleza? Apareceu, tá bonitão aí. Beleza, tudo bem? É um prazerzão estar aqui, né? Só um de vocês aqui do MBA. E, cara, é muita coisa que você tem que fazer para estar estudando ali e se atualizando ao mesmo tempo. Está sendo um desafio, né? Principalmente com essas mudanças de IA, está sendo um desafio, né? E eu tenho duas perguntas, na verdade é uma dúvida, são duas dúvidas, uma é mais voltada à carreira e outra é uma técnica. Eu vou começar pela parte de carreira primeiro. É justamente isso, né? Eu estou estudando ali para essa parte de arquiteto de soluções e, assim, a minha formação, né? Eu tenho mestrado em engenharia da computação, mas será muito voltada para IA, né? Eu fui formado muito com essa pegada de IA. E, e na época, né, muitas coisas mudou lá para cá. E não tinha muitas oportunidades no Brasil para atuar dessa forma. Então, eu acabei ingressando na parte de desenvolvimento, né? Só que agora, assim, eu vendo essa ascensão da IA, a necessidade, né? Muitos dos conceitos que eu estudei, eles são fundamentos dessa parte de IA. E, e eu não fico no impasse, né? Sendo bem sincero. Se eu continuo, assim, como é que eu conciliaria esses dois momentos, né? Da minha carreira? Estudar para arquitetura de software e investir ali nessas mudanças, né, com ferramentas de IA, né? Eu, assim, eu já pensei em algumas possibilidades, seria talvez tentar juntar essas duas coisas, uma arquitetura ali mais voltada com soluções de IA, mas eu confesso que eu não sei, né, que atirar para isso, né? Cara, Que isso leva tempo, eu juro você que eu gasta não, tempo. eu juro que eu não entendi muito eu não entendi muito o que você está querendo fazer. Você está querendo pegar o seu conhecimento de A com os conhecimentos de arquitetura, juntar tudo isso e que é ok para você conseguir atender as empresas e trabalhar. Aí, o grande ponto é, você quer continuar trabalhando como desenvolvedor? Não necessariamente. Queria voltar realmente para a parte da arquitetura de soluções, né? Cara, Mas então, cara, você tem a faca e o queijo na mão, tá? Eu vou deixar bem claro. Quem uhum. tem, no final das contas, um conhecimento de fundamento muito bom com IA, tende a encontrar oportunidade de utilização de IA em muitas outras soluções que normalmente quem não está acostumado com as possibilidades de IA não conseguem ver. Eu vou dar um exemplo muito muito simples. Cara, eu vou dar um exemplo muito simples, tá? E provavelmente são coisas que já existem, e já tem solução para isso, com certeza, tá? Observabilidade é algo que todo mundo precisa o tempo todo, vocês concordam comigo, né? Preciso ter o tracing, etc, etc. Você entende bastante coisa de A e provavelmente você acabou também estudando mais de estatística, acabou pegando bastante essas informações. Cara, você já imaginou você criando, sei lá, um MCP onde ele se conecta, por exemplo, no seu Prometheus, ele se conecta num Elasticsearch, ele se conecta ou faz chamadas lá no seu OpenTelemetry, e daí, todo dia de manhã, né, sei lá, o cara de infraestrutura, o cara da área de DevOps, ou eu chego e fala: Bom dia, Wesley, que nem no Tony Stark, né? Hoje a temperatura está agradável e etc. E atualmente você tem 52 pods rodando no seu Kubernetes com uma taxa de utilização de tantos, e daqui 5 minutos, se esse programa não escalar, a sua aplicação vai cair. Você gostaria de um diagnóstico mais completo? E daí você Interessante. pergunta, por que vai cair? Porque esses serviços estão gargalando, eles têm essa coisa, os tracing deles estão assim, logo vai dar pau. O que você. Cara, você entendeu o nível de coisas que a gente pode ter na nossa mão quando alguém consegue entender de A, consegue entender de estatística, consegue entender de desenvolvimento? O nível de coisas que a gente consegue fazer? Bom dia, Wesley.
Hoje de manhã eu já estou trazendo a sua lista de to-do com 5 bugs preferidos que você tem que corrigir e 3 testes que você não fez a cobertura ontem e deixou passar naquele pull request que estava mal escrito, mas eu complementei, tá? Você quer que eu faça esse ajuste para você? Você entende como esse tipo de coisa vale ouro e é um oceano azul no momento que a gente está vivendo? Porque daqui a pouco todo mundo vai ter isso. Mas imagina que a gente está numa onda e a gente está num túnel. Enquanto esse túnel não cair por cima da gente, é o momento que a gente surfa na onda da tecnologia. E o segredo de você se manter no mercado de tecnologia é conseguir o tempo todo estar surfando uma onda. Entende? Porque quando você Entendo. para de surfar uma onda, é um momento onde você fica desatualizado e que tem outras pessoas surfando a onda que você deveria estar lá. Então, cara, você que manja bastante dessas coisas de analise o que você já sabe fazer. Analise o que você sabe, quais problemas você consegue resolver. Pense na empresa que você está trabalhando. Fala a verdade, galera. Quem aqui não gostaria de ter um relatório diário na hora que você começa a trabalhar de coisas que você teria que fazer, que teria que melhorar, como é que está a saúde do seu servidor, os últimos alertas, os incidentes, né? E coisas que podem dar ruim que você deveria estar tendo atenção agora. Quem gostaria desse relatório? Todo dia de manhã. Eu tinha pensado, Ou não não necessariamente. gostaria porque não quer encarar a realidade, na realidade, né? É a mesma coisa. Você acorda, quando você acorda, sai da cama, tem uma balança mostrando o seu peso, né? E você acabou de sair de uma festa ontem à noite, então não sei quantas pessoas gostariam de saber disso, entendeu? Mas e o interessante é, você gostaria que eu resolvesse esses testes, ou você gostaria que eu codasse esses testes para você? Posso fazer? Sim. Pum. Fez. Você gostaria que eu complementasse a pull request? Sim. Ok. Entende? As coisas, galera, elas vão começar a ir para esse lado. Entendeu? A questão é, você vai ser o usuário ou você vai ser o fornecedor? Entendeu? A minha dificuldade, assim, além dessa questão de conciliar, nessa questão dos estudos, né, é como me recolocar no trabalho, no mercado de trabalho dessa forma, né? Uma vez que eu estou atuando ali muito como dev, né, e em alguns momentos ali eu consigo atuar no design de soluções, eu estou trabalhando, mas eu não tenho experiência, vamos assim dizer, formal para pegar esse conhecimento e utilizar isso e aplicar numa vaga, por exemplo. Então, eu teria que fazer algo com projetos, não necessariamente projetos. Cara, não necessariamente, cara. Eu acho que quando você aplica com uma vaga, você acaba entrando numa empresa, caras como você vão conseguir achar gargalos. Toda empresa tem gargalos, cara. Entendeu? E você vai ser bem visto. Se você começa a mostrar, mostra essas provas de conceito, traz isso nas entrevistas, mostra isso, cara, com certeza isso é diferencial nos dias de hoje. Entendeu? Então, acho Eu que tô, essa que é a grande pegada. inclusive, eu estou trabalhando justamente numa prova de conceito, não igual como você descreveu, mas num cenário parecido. Nós temos uns sinais de monitorias que às vezes dá alguns problemas e a gente tem que atuar nesses alarmes, né? E já tem várias documentações quando certos alarmes acionam, o que é que o checklist operacional, né? Então, eu Então, comecei. cara, a grande sacada da IA, e é isso que eu acho que muitas pessoas não entenderam. Quando alguma revolução tecnológica acontece, não é que a coisa muda completamente, é que sai uma camada da frente, entendeu? Antes eu precisava de uma sala cheia de um computador. Depois eu precisava de um PC. Depois eu precisava de um notebook. Depois eu precisava de um tablet. Depois eu com o telefone eu faço isso. Agora eu não estou precisando mais de tela. Entendeu? Às vezes eu só posso falar e eu resolvo. Daqui a pouco, sei lá, vai ser o óculos, né? Análise preditiva, todas essas coisas que que eu acabei de falar para vocês, pode falar assim: "Nossa, que legal esse relatório". Cara, esse relatório já existe. Mas você tem que clicar em 1 trilhão de dashboards. Você tem que fazer um monte de coisa. E se você tiver alguma dúvida, você vai ter que ficar interpretando. O que a IA está fazendo, no final das contas, ela está eliminando mais uma camada. Ela está eliminando aquela necessidade do dashboard, aquela necessidade de ir buscar informação e de interagir, de interpretar. Então, toda vez que a gente está falando de IA, é uma camada a menos. E para a gente, como desenvolvedor,
Antes a gente programava em Go, agora a gente programa em português. Entendeu? É isso que está acontecendo. Entendeu? E só vai aumentar ainda mais esses níveis de abstração. Fechou? Uhum. Cara, deixa eu ir Deixa pro Wellington agora aí, Tá. pra gente coisar, e tem o Henrique, e daí a gente fecha aí com chave de ouro. Beleza, galera? E posso falar? Opa, fique à vontade. Você pretende fazer algum curso igual você faz de Go para Rust? Não, não no Não. momento, não. Cara, Certo. eu programo em Rust, gosto bastante da linguagem, Hum, mas eu não vou dizer que ela tem um problema, tá? Na realidade, isso acaba sendo um problema. hum, O problema é que usar Rust para uso geral, web, multithreading e etc., da mesma forma que a gente consegue fazer em Go, acaba sendo quase que inviável dentro das empresas. Por um único motivo. É difícil pra caramba e tem coisas que são muito mais complicadas fazer em Rust. Às vezes, algo que me daria com o Rust me daria 90% a mais de performance e eu com o Go eu tenho 80, desse 80 para o 90, a diferença vai ser tão grande que vai justificar eu uma dificuldade gigante de contratar profissionais, conseguir fazer esses caras serem extremamente produtivos e conseguir dar manutenção num código mais fácil. Quem está falando isso não sou eu, tá? Existem. Depois eu tenho um gráfico, inclusive, da Google, mostrando o posicionamento das linguagens. E um dos gráficos interessantes é o seguinte: tem linguagens com nível fácil de aprendizagem e alta performance. Então, o que você sempre tem que tentar buscar? Uma que tem uma alta performance, mas com um nível fácil de aprendizagem. Então, por exemplo, tem linguagens como. Eu tô chutando, tá? Sei lá, pegar JavaScript puro, tá? Que é muito fácil de aprender e utilizar, mas com uma performance baixa. E daí eu pego um Rust, que tem uma performance máxima, mas com uma dificuldade de esforço de utilização muito alto. Aí o que acontece? Pelo amor de Deus, galera, eu tô dando um exemplo de JavaScript, não tô dizendo que JavaScript tem mal performance, etc. É que se você for comparar com o Rust, dá vontade de chorar, né? Com qualquer coisa. Então, uma é muito fácil de aprender e a outra é muito rápida. O que você tem que tentar procurar é quem está no meio do caminho que entregue a performance que eu preciso, mas que seja também com uma curva um pouco menor, entendeu? É basicamente isso que você tenta dosar numa empresa na hora de utilizar. Fora isso, tem toda a parte de comunidade, ecossistemas, bibliotecas e coisas desse tipo. O que eu tenho visto muito Rust sendo utilizado são muito mais para a criação de aplicações para baixo nível e etc. Tá? Então, a gente não pretende, não está nos nossos planos, apesar de eu já ter mexido bastante com Rust, gosto bastante, mas assim, o buraco é bem baixo. Eu não sei se você programa em Rust, mas para fazer. Você programa em Rust? Não, eu estou querendo aprender, eu gostaria muito de aprender. Entendi. Não tem garbage collector, tem umas coisas que me interessou, sabe? Aí eu falei, bom. Então, assim, dependendo do tipo de aplicação que você tem, você está dando graças a Deus que você tem um garbage collector, porque, cara, ele vai resolver um problema muito grande que você tem de De memória, né? de memória, cara. Então, tem gente que olha o garbage collector como um inimigo, tem gente que olha como um amigo. No Go, eu olho ele como um amigo porque eu consigo ter uma linguagem extremamente performática. Eu trabalho com multithreading, que tem um garbage collector extremamente performático e que ela dá uma performance muito maior do que a maioria das linguagens tem e utilizam. Né? Na velocidade, ela vai perder para o Rust, em alguns casos, vão. Em alguns casos, não em todos, tá? Mas o nível de dificuldade para eu fazer o mesmo programa em Go e o mesmo em Rust é muito maior. Se você for falar em sincronização de multithreading, então o negócio vai ainda exponencialmente mais complexo ainda. Então, assim, Rust é uma linguagem fantástica, eu gosto pra caramba, mas eu não vejo, novamente, galera, como eu falo para vocês, eu mudo de opinião frequentemente. Hoje, eu não vejo o Rust sendo uma linguagem adotada em nenhuma empresa como uma linguagem padrão de desenvolvimento de software, que nem a gente vê Java, .NET, Go, TypeScript, coisas desse tipo. Eu acho que está muito longe. Eu acho que, pelo nível de complexidade, curva de aprendizagem e tudo mais, o buraco é embaixo. Eu tô longe de ser um puta programador
bom, etc. Tô longe. Mas eu digo para você, fazia tempo que eu não apanhava tanto para aprender uma linguagem nova que nem eu aprendi, que nem eu demorei com Rust, cara. Eu me senti confortável com Rust, eu demorei 4 meses para me sentir minimamente confortável. Minimamente confortável, entendeu? Um Go sem brincadeira, cara. Em menos de um mês eu já estava entregando o software. E eu não estou dizendo que Go é melhor ou coisa. Provavelmente se eu fazer com Java, ou se fosse fazer com TypeScript, etc., eu também me sentiria muito mais confortável. O grande ponto é que Rust é difícil, cara. Entendeu? Podem falar que eu sou burro e que eu não entendo nada e que para mim Rust é difícil. Mas todo mundo que eu conheço também acha difícil. Então, não acho que não sou só eu. Entendeu? Tem uma curva de aprendizagem bem forte. Certo. Bom, eu queria fazer outra pergunta, não sei se pode também. Vamos fazer o seguinte: eu vou para o Henrique, tá? E daí, se tu para tempo você volta. O Gabriel, cara, eu não sei se eu vou conseguir te responder, cara. Você não vai ficar chateado, porque a gente já tá meio que estourando o tempo, tá bom? Mas quando você entrar no nosso MBA, eu vou fazer questão de você estar falando com a gente, né? Então é tipo isso. Manda ver, Henrique. Boa noite, né? A situação que eu tenho é a seguinte, né? Nós temos uma aplicação ela é um conjunto de monolito, né? A gente tá com a ideia de migrar esse três monolito para microserviço, né? Na primeira ideia, a gente conseguiu chegar em 18 microserviços para quebrar esse monolito. A questão é que eu não tenho conhecimento e experiência para trabalhar nesse projeto, né? Aí a questão que eu tenho é como que eu me preparo para um desafio que está começando, né? Começando, a gente fala para começamos a desenhar essa nova arquitetura essa semana para daqui 1 ou 2 semanas começar a botar a mão na massa para daqui a alguns meses estar no ar, né? Quantas Por isso pessoas que tem na sua equipe que vai fazer isso? hoje a gente tem cerca de uns 15 programadores mais ou menos, 15 a 20, mas o time, pouca gente do time tem essa experiência, né? Tipo, tem o conhecimento, uns têm Cara, conhecimento teórico, eu não mas o começaria esse prático projeto, cara. Se eu fosse o seu CTO, eu barraria esse projeto. é ele que puxou à frente, né? Ok. Se eu fosse o seu CTO, eu barraria esse projeto ou postergaria um pouco. Primeira coisa, para você pegar um projeto e já falar a quantidade de microserviços que ele vai ter, já é algo bem complexo, tá? Que é muito difícil você olhar um monolito e já falar quantos microserviços aquele monolito vai sair. Outra coisa, a maturidade da equipe é muito importante, porque quando você está falando de microserviço, entra 1 trilhão de complexidade e o que você tem que tomar cuidado é não cair naquela situação que eu mostrei para você de você ter um microlito, um monolito distribuído que você perde as vantagens do monolito e ganha as desvantagens do microserviço. Para começar, cara, eu daria uma dica para vocês, já que o CTO mandou, vai ter que ser, e etc, etc. Eu esqueceria a quantidade de microserviços. E é o seguinte: existe um padrão, quem já ouviu falar do strangle pattern? Estrangulamento, o estrangulador de microserviços. O que você vai fazer vai ser o seguinte: você vai pegar seu monolito e vai pegar o módulo mais vagabundo do seu monolito que tem menos risco na empresa. Aí o que você vai começar a fazer? Você vai começar a reescrever esse módulo num formato de um microserviço. Aí, quando você perceber que você tem quase todos os recursos que você precisa, o seu monolito vai começar a chamar esse serviço novo. Somente de você fazer isso, vocês vão aprender 1 trilhão de coisas. Vocês vão começar a aprender que vocês vão ter que ter outras políticas de deploy, vocês vão começar a entender que vocês vão precisar de múltiplos bancos de dados, vocês vão começar a eventualmente pensar em consistência, vocês vão começar a pensar em política de retry, garantia de entrega e recebimento. O que vai acontecer se na hora você for chamar aquele microserviço ele estiver fora do ar? Como é que esses dados vão ser guardados? Então, cara, ao invés de separar os 18 microserviços, faz uma prova de conceito, cria um só, bota no ar e vê se funciona. E depois reavalia se vale a pena. Porque já fazendo um planejamento desse de 18 microserviços, com 20 pessoas, você tem um microserviço por pessoa, cara. Entendeu? Sim.
Se 3 pessoas da sua equipe der manutenção, cara, você vai ter mais microserviço que funcionário, entendeu? Sacou? Então, Entendi. isso aí é crítico. Uma outra coisa é que, às vezes, você não precisa criar 18 microserviços. O que você pode fazer é pegar esse monolito e quebrar, sei lá, em 4 microserviços. Aí, esses 4 microserviços estando ok, funcionando, pega esse 4 e faz ele virar agora, esse microserviço que tem 4 caras dentro, divide ele em 2. Divide ele em 2, e aí vai valendo a pena. Porque, cara, medir o tamanho dos microserviços é muito complexo, entendeu? E quando alguém chega para mim e fala, eu tenho um monolito e vai virar 18 microserviços, cara, eu falo que a futurologia tá muito. O cara tem que estar muito, mas muito ciente de todo o codebase para chegar nessa. Não só no codebase, mas entender a empresa nos mínimos detalhes para conseguir saber a quantidade de microserviços que o negócio vai ter. Porque vocês vão criar microserviços que não precisavam e vão faltar microserviços que vocês deveriam ter feito e não perceberam naquele momento, entendeu? E eu acho que o principal ponto de tudo aí, Henrique, tá? E vale a pena a reflexão é qual é a motivação para vocês fazerem essa migração de monolito para microserviço? Né? Quais são os gargalos que vão fazer com que vocês gastem centenas de milhares e, se bobear, milhões de reais num projeto que vai demorar provavelmente alguns anos, tá? E que vai aumentar de uma forma extremamente o seu custo com infraestrutura, que é isso que vai acontecer também. Trabalhar com microserviço aumenta significativamente o custo com infraestrutura. Então, eu acho que a pergunta para pensar é qual é a motivação? Vale a pena? Se vocês realmente quiserem fazer, eu recomendaria, faz um que tem pouco impacto no sistema, sente como é que é, principalmente porque a equipe não está com maturidade ainda para isso. Se você tivesse com uma equipe que já tivesse acostumado, já vivesse, respirasse esse momento, eu acho que essa parada ia ser muito mais fluida. Mas tem um monte de embaraço no meio. Ah, eu vou precisar de consistência. Beleza, então não é só mais microserviço. Agora eu tenho que cuidar de um deployment do RabbitMQ. Beleza, mas o RabbitMQ tem esse detalhe. Ponto, agora tem que aprender o RabbitMQ. Ah, deu um pau. Ok, eu preciso de observabilidade. Beleza, você tem ferramenta de observabilidade? Agora eu tenho que trabalhar com OpenTelemetry e pegar os tracings. Ok, para pegar tracing, qual ferramenta eu vou usar? Eu vou gravar esses tracings aonde? Eu vou ter que ter um serviço de coletor para eu conseguir... Você entende como é que a parada vai aumentando, aumentando? E pelo amor de Deus, Henrique, não acho que eu tô querendo te desmotivar, jogar água na sua cerveja ou qualquer coisa desse tipo, tá? Mas o que eu falo é do fundo do coração, porque eu já vi muitos casos como esse, cara, que a empresa quase fechou por conta de um movimento desse. Por outro lado, eu acredito que o seu CTO deva ser uma pessoa muito inteligente também. Para mim é muito mais fácil ficar dando pitaco nos outros sem entender o contexto da empresa. Então, eu tô na situação melhor do mundo, que eu posso falar o que eu quiser da minha cabeça, porque o meu skin não tá no jogo, entendeu? Mas, tá? Para mim, é uma flag que aciona quando vai fazer um projeto com tantos microserviços e daqui 2 semanas a gente vai começar a implementar. Eu acho um pouco ousado e um pouco crítico, partindo do princípio que a equipe é pequena e não tem tanta maturidade nessa área, entendeu? Agora, você que não é o CTO e é um programador e está no meio desse emaranhado, o que você deve fazer? Eu recomendaria muito você estudar sobre arquitetura de solução, você entender muito sobre comunicação entre sistemas, tá? Porque isso aí vai fazer muita diferença, tá? Uma outra recomendação que eu dou para você é entrar no nosso MBA, tá? Vai te ajudar bastante também nisso. Tirando o sarro do lado e o jabá do lado, você que está com pouca experiência nisso cara, entenda mais de arquitetura de solução, entenda bastante sobre comunicação entre sistemas e entenda aí o minimamente possível de como é que vai funcionar o processo de deployment. Eu não sei como é que vocês trabalham hoje, em que nuvem vocês rodam, se vocês estão com Kubernetes, se vocês usam algum serviço, máquina virtual, não tenho ideia. Porque quando você começa a adicionar microserviços, você começa a mudar também o seu processo de entrega do software.
Então isso também tem que ser levado em conta, tá? Hoje é a AWS com ECS, né? E Code Deploy, né? Ah, legal, cara. Não tem Kubernetes, mas já está trabalhando com container. Cara, ótimo. Entendeu? Ótimo. Ah, em relação ao MBA, né? Eu pretendo iniciar o MBA agora, né? Mas ele não vai me dar a experiência no momento que eu preciso, né? Não vai dar o conhecimento, né? Cara, Co- para amanhã não vai dar, cara. Eu poderia estar aqui querendo vender ao máximo, mas, cara, você não consegue aprender. Na real, nenhum curso do mundo vai conseguir te ensinar tudo isso junto ao mesmo tempo, com a urgência que você tem, tá? Mas o que você tem que pensar, cara, é que você tem que aprender isso, tá? Se é fazendo MBA ou não, não importa. Para mim importa, é melhor para mim se você fizer, tá? Mas para você, independente de onde você fizer, esses conhecimentos você tem que ter. Tá? Galera, isso serve para todo mundo. Quem hoje em dia não conhece, não tem confiança o suficiente para trabalhar com sistemas distribuídos, o melhor dia de você ter aprendido isso era em 2015. O segundo melhor dia para você aprender isso é hoje, tá? Então, invistam nessa parada, tá? Independente de curso e etc., usem as fontes que vocês acharem que vocês precisam. Mas, assim, qualquer empresa grande que você for trabalhar é o mínimo do necessário hoje em dia, tá? Eu super recomendo. Não é que eu super recomendo, é o que é preciso no momento que a gente está hoje. Já era preciso, entendeu? Agora é mais ainda, porque a gente está indo cada vez mais para a área de arquitetura por conta do lance de IA. Então, galera, independente de MBA, curso, jabá que eu fizer, aprendam essa parada, tá? Porque isso aí vai diferenciar muito você aí na sua carreira. Muito, muito. Não é nem diferenciar. Vai fazer com que você saiba o que você já deveria saber. A real é essa, tá? Sim. Fechou? Sim. Obrigado. Beleza? Galera, Só- tem que dizer para vocês que foi um mega, hiper, super prazer poder estar passando esses 3 dias aqui com vocês. Como eu já falei para vocês, cara, eu gosto muito de fazer isso. E honestamente, eu gosto muito mais de fazer isso olhando na cara das pessoas, conversando com as pessoas, do que simplesmente fazer uma live no YouTube. Não que a gente não vai mais fazer. Semana que vem começa a imersão, vai ter live todo dia. Na outra semana vai ter projeto que a gente está desenvolvendo e etc. Mas esse tipo de ambiente, ele me alegra muito porque eu consigo conversar, eu consigo olhar nas pessoas, a gente consegue tirar dúvidas, não fica aquela parada impessoal. Então saiba assim que para mim tá sendo uma experiência muito boa, muito bacana, momentos muito felizes que eu passo estando aqui com vocês e espero que vocês tenham curtido, espero que também, principalmente, que vocês tenham aprendido, gerado um insight e que vocês consigam aplicar onde quer que vocês estejam, ou em qualquer local que vocês pretendam ir aí daqui para frente na carreira de vocês, tá? Obviamente, novamente, eu não posso deixar de citar, eu preciso não deixar de falar, estou colando novamente o link onde vocês podem marcar um bate-papo com a nossa equipe, tá? E também embaixo está o link da página do MBA, onde tem todos os detalhes que você pode também olhar para tomar a melhor decisão, para ver se é o momento que você está indo. Essa semana é a última semana que a gente tem de pré-matrícula. Na semana que vem começam com os valores cheios e 7 de abril as aulas começam. E eu gostaria muito de poder ver alguns de vocês lá. Então tá feito aí o convite, tá? Gostaria de dar uma ótima noite para vocês, que todo mundo durma bem, muito feliz, sonhe com os anjinhos. A gente já está passando agora da metade da semana, então que todo mundo possa ter aí um resto de semana abençoado e que vocês consigam cumprir aí suas metas e conseguir aprender bastante e poder curtir também a vida aí como vocês merecem. Beleza? Pessoal, boa noite novamente para vocês. Foi um prazer aí em revê-los e espero que a gente possa participar de outros eventos. A gente vai ter imersão semana que vem, não vai ser nesse formato, mas
tá aí outra oportunidade para vocês verem a gente ter mais contato aí e aprender um pouco mais com a gente. Fechou? Abração aí para vocês, galera. Tudo de bom e muito boa noite aí, meu povo. Até mais.